uma coisa que eu sempre falo, eu tenho batido muito nessa tecla, que é quase que um alerta para as mulheres, é o uso prolongado de anticoncepcionais. Então, as pacientes começam a usar anticoncepcionais por volta dos 14, 15 anos, por N diagnósticos, ovário policístico, acne, inúmeros tratamentos de ciclos irregulares, cólicas, e aí elas permanecem o uso do anticoncepcional por 10, 15 anos. Então, o que começou com 15 vai até os 30, 32 anos. E qual que é o grande problema de se utilizar o anticoncepcional por tanto tempo? Ele mascara a doença, exatamente. Então, os sintomas de cólica, dor na relação sexual, sintomas da endometriose que poderiam aparecer ao longo da adolescência e da idade adulta jovem dessa mulher, eles são mascarados pelo remédio. E aí, junto a isso, as pacientes realizam exames pouco específicos. Então, é muito frequente a gente receber pacientes com 10 ultrassons transvaginais anteriores, sem nenhum diagnóstico de endometriose. E aí a primeira pergunta que a paciente faz: doutora, quanto tempo você acha que eu tenho essa doença? Então, o grande problema é isso, é você ter uma doença mascarada do ponto de vista clínico, a paciente não se queixa para o ginecologista e faz exames pouco específicos. E aí, quando chega no período do quero engravidar, em geral, é um especialista em reprodução humana que pede um exame mais específico. E aí sim, ela se depara, depois dos 30 anos, com uma doença muitas vezes severa, bastante infiltrativa e que passa a ser uma surpresa e uma angústia muito grande num momento tão especial da vida, que é o de tomar a decisão de querer engravidar. E por isso, então, que a gente fala que talvez as taxas, né, de pacientes com endometriose, quando ligadas à infertilidade, são altíssimas, né? Elas são altas, porque justamente a paciente jovem que não usa o contraceptivo, por exemplo, de longa data, por longos períodos, ela pode desenvolver a endometriose ovariana, por exemplo, que é uma endometriose que acaba sendo diagnosticada mais rápido porque os ovários são sempre avaliados no exame de ultrassom. Enquanto que a paciente que usa o contraceptivo, de alguma forma o anticoncepcional ele segura um pouco a endometriose ovariana, mas não a endometriose profunda, que é a doença talvez mais séria, mais relacionada a esse impacto negativo na fertilidade.